Quero agora, neste momento, chamar a sua atenção para tratarmos aqui, mais uma vez, de um tema que está entrando aí, né, em muitos lugares por aí afora, e é algo que temos que analisar direito essa coisa, este assunto que agora vamos analisar aqui, sobre o nome de Jesus Cristo. O povo está dando muita importância para essa questão do nome de Jesus Cristo, como se o próprio nome tivesse alguma grande importância, tanto quanto o próprio dono do seu próprio nome. Será que temos que tornar isso uma coisa tão assim, como uma doutrina, uma coisa de estarmos nos preocupando tanto com isto, como se isto fosse de uma grandeza, de uma grande importância, e que devemos estar nos preocupando, porque senão estamos perdidos, porque é algo que o povo agora está tornando até mesmo uma questão dogmática, uma questão como se eu não fosse mais nem sequer questionar, procurar analisar, será que é isso mesmo? Isso aqui é dessa forma mesmo que estão dizendo? Temos que procurar ter um pouco mais de senso antes de prosseguir com certos assuntos. E neste momento eu quero tratar sobre essa questão do nome de Jesus. Por estas razões, será que é de grande importância ficarmos pensando nessa questão de estarmos puramente se preocupando com esse detalhe com respeito ao nome do Salvador? Será que por eu não falar o nome dele em hebraico, como assim poderia se expor não nessa linguagem Jesus, que é uma forma mais adaptada para a nossa língua brasileira, desde a Grécia, né, que era Iesous, entre os latinos Jesus, e para a nossa língua Jesus também, mas com a letra J, que não era bem J, porque o J ele tinha um som também, era de I, Iota, e quando se colocava o J não se pronuncia como Jesus também, era Jesus também, mesmo com a letra J, porque J não era J, é Iota, ele tinha uma sonorização ligada ao próprio I, é como a questão da letra Y. O J e o Y são duas letras que têm uma relação com a letra I. E com estas razões se tornou J por causa da adaptação entre os portugueses de Portugal até chegarmos a nós brasileiros. Mas é uma coisa de estarmos nos preocupando muito em termos que pronunciar o nome do Salvador da forma hebraica, porque estaríamos, como dizem, blasfemando do Salvador se chamarmos Jesus. Isto está correto? É isso que a Bíblia realmente ensina? Vamos analisar o primeiro texto de hoje, deste momento, sobre esse assunto, que se utiliza dele para querer comprovar que realmente o que eles dizem seja realmente verdade. É verdade. Mas será mesmo que é assim mesmo que a Bíblia ensina? No livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, é o texto que se utiliza para a defesa do conceito de termos que pronunciar o nome do Salvador da forma que ela é, em hebraico. E o texto diz assim: e em nenhum outro há salvação,
outro há salvação. Não há salvação em nenhum outro. Outro quem? Em outra pessoa. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Atos 4, versículo 12. Entre todos os habitantes da terra, não havia ninguém na terra que houvesse poder nessa pessoa para trazer salvação. E nenhum entre os homens não havia este nome que pudesse as pessoas saber que haveria salvação naquela pessoa. O que eu estou querendo dizer é exatamente o seguinte: que pelo que o texto está nos mostrando, que nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, não há nome dado a nenhum homem. O que quer dizer o nome em si aqui? Que é dado aos homens da terra. Ninguém tem esse nome entre os homens da terra, para que, por meio dele, o homem, não estou falando do nome, estou falando da pessoa que tem o nome, que possa me salvar. O que quer dizer isso? Se você ir pela lógica e não ir além do que está escrito, pela lógica do texto, aqui não está se referindo ao nome fulano de tal, mas sim ao que o fulano de tal é. O nome revela o que o indivíduo é. Ora, a palavra é Salvador. Se uma pessoa tem este nome de Salvador, qual é o seu nome? Meu nome é Salvador. Mas, Salvador de quê? Você vai salvar o quê? Quem? O nome, para você notar, identifica a minha função, o meu caráter. Quem sou eu? É uma identidade que revela quem sou eu. Não é o nome que salva, sou eu que tenho este nome. Jesus não é o seu nome que salva o indivíduo. É ele, a pessoa, que é o Salvador. A importância que temos que notar não é o nome em si, é a pessoa. Porque se você tornar o nome tão importante como é a pessoa, igual a pessoa, então você está endeusando o nome como se o próprio nome fosse um amuleto, um objeto de salvação. Isso já seria o que? Idolatronomia. O que é a idolatronomia? É a adoração ao nome. É você tornar um nome um objeto de salvação. O nome, que é a palavra Salvador, seja lá como for você chamar essa palavra, escrita seja qual for a língua, você estará então tornando esta palavra salvação, Salvador, como sendo objeto de tua salvação. Quando a Bíblia mostra isso em Atos 4, versículo 12, não está se referindo ao nome em si, objeto, mas à pessoa que tem este nome, este título de salvação, Salvador. Por exemplo, doutor. Não é este nome doutor que me torna um doutor, assim como a palavra professor. A palavra ou o nome professor, por eu me chamar assim, não me torna um professor. O que me faz ser professor não é o meu nome professor, mas sim o que eu exerço.
o que eu ensino. Você me chama de professor porque eu te ensino. Você me chama de doutor porque eu te medico, remédios, tratamentos, porque eu trato doentes. Quem trata doentes é doutor. Doutor vem da palavra doentes, porque é uma pessoa que trata doente. Doutor, que é uma pessoa que trata doentes. Que doutor vem do termo doentes, que uma pessoa os cuida, né, desses doentes. Então, Salvador é um indivíduo que traz salvação. Aí alguém chama ele de Salvador. Mas o objeto que o identifica que é Salvador não salva ninguém. Quem salva é a pessoa que tem este nome. Quando a Bíblia diz que nenhum homem na terra há que traga salvação para as pessoas, e dentre os homens não há nenhum outro homem que tenha este nome, né, que é dado aos homens, o nome, ninguém pode ter este nome de Salvador ou salvação, porque ninguém salva ninguém. É só Jesus Cristo que salva. É por isso do texto. Então, pela lógica, pelo senso notório do texto, aqui não está falando em defesa de um título ou nome aplicável a um indivíduo salvador, que salva, mas sim ao indivíduo em si próprio. Não é o nome objeto. Quando se fala no nome objeto, está identificando quem é essa pessoa. Mas não é o objeto que tem que tomar toda primazia e grande importância como é o indivíduo. Porque senão aí você está endeusando o objeto e não o indivíduo. E aí você comete a idolatria de venerar o nome em si. E comete a idolatronomia. E se eu colocar, não a palavra nome aqui, vou botar outra coisa, imagem. Né? Então vamos ler o texto de Atos 4, versos 12, contendo a palavra imagem. Vamos trocar a palavra nome para a palavra imagem. Veja só como não é muito conveniente você estar dando muita importância à questão do nome do que no próprio Salvador, que é o dono do seu próprio nome. Olha só. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhuma outra imagem há, dada entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Viram? Eu troquei a palavra nome pela palavra imagem. E sou assim. Porque também debaixo do céu nenhuma outra imagem há, dada entre os homens, pela qual devemos ser salvos. Somente a imagem de Cristo é que podemos notar quem é o indivíduo que nos salva. Para você ver que se você colocasse uma imagem de Jesus na sua casa e começasse a invocar no nome a Jesus Cristo por meio daquela imagem, você estaria cometendo o quê? Idolatria. Alguém, se fizesse isso, você chamaria esse indivíduo de idólatra. É a mesma coisa com relação ao próprio nome. Se você tiver um senso, se você tiver uma mente aberta, você vai sentir exatamente o que eu estou te dizendo. Você vai notar o que eu estou te dizendo. Para que você tome cuidado, antes de falar sobre o nome de Cristo, não ficar com fanatismo, achando que se por alguém não falar o nome dele corretamente, por exemplo, as pessoas chamam o Salvador de Jesus. Aí você diz que ele está errado. Tem que ser Yeshua. Aí essas pessoas, ou Yahushua, aí essas pessoas que falam assim, começam a criar um sentimento contra essas pessoas que chamam o Salvador de Jesus, e
começam a tornar esse conceito do próprio nome em si uma coisa como fanatismo, um dogma, uma doutrina, que se não for assim, o cara está perdido. E se for perguntar para um indivíduo desse, se esse povo, sabendo disso, continua chamando Jesus, o Salvador de Jesus, 1000 pessoas chamam ele de Jesus, quer dizer que, dentre esses 1000, se um chamar o Salvador de Yeshua, esse aqui está salvo? É possível que esses indivíduos digam que sim. Aí eu digo que essa atitude é uma atitude fanática, porque ele está endeusando e dando tanta importância ao nome em si do que o próprio dono do nome. Está aí o perigo, como diz respeito à questão da imagem. Porque também debaixo do céu nenhuma outra imagem há, dada entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Não é a imagem, eu trocando a palavra nome pela palavra imagem, que vai me salvar. E sim, a pessoa que tem a imagem, que é Jesus, é o Salvador, é Yeshua, no hebraico assim chamado. Mas o povo que defende o nome em si tem um preconceito tão grande contra quem fala Jesus, torna o nome tão significativo e tão importante tanto como o próprio Salvador. E já se torna o quê? Uma idolatronomia, essa atitude. Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, nos diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Olhe só. Os salvos vão receber uma pedra branca e nesta pedra gravado um novo nome para esse indivíduo que recebe esta pedra branca. Você que for salvo, você vai receber uma pedra branca com um novo nome seu escrito nela. Que só você que recebe este nome é que sabe. Nenhuma outra pessoa sabe. Aí eu pergunto, ninguém vai saber do seu nome? Vai. Você não vai poder pronunciar seu nome para ninguém? Vai. E por que a Bíblia diz que só você é que sabe do seu próprio nome? Será que você, quando alguém perguntar para você qual é o seu nome, você não vai dizer? Vai. Mas por que a Bíblia diz que somente aquele que recebe este novo nome é que sabe o seu nome? Ninguém outro sabe, nenhuma outra pessoa sabe. Para uma pessoa que sem entendimento, ele vai começar a criar uma ideia dizendo que não. A pessoa que recebeu o seu próprio nome nunca vai dizer o seu nome para ninguém. Só ele que vai estar sabendo. Ninguém sabe. Uma pessoa que chegar ao extremo, ou mesmo fora do extremo, aí já entra para o fanatismo, é capaz dele dizer isso. Que ele jamais vai pronunciar seu nome para ninguém. Por isso que a Bíblia diz que ninguém sabe, a não ser ele que recebe o nome. Isso se torna uma atitude de uma pessoa que não tem capacidade de pensar e perceber o que está aí dizendo. A pedra branca, o que significa a pedra? E ainda mais branca. A pedra branca significa a tua personalidade, a tua vida, você. A pedra significa imortalidade. Por quê? Porque a pedra, quando você escreve alguma coisa nela, permanece. A pedra significa imortalidade. E o seu próprio nome escrito nessa pedra, que é uma pedra branca, significa a tua vida. E
somente você que conhece. Significa que só você sabe tua própria vida e de tua própria experiência com Deus. Nenhum outro sabe. O teu próprio nome é a tua própria vida. Não é um objeto X tipo Antônio, Maria, Carlos. Não. Uma vez porque vai ter isso mesmo. Você vai ter um nome objeto. Você vai pronunciar o seu nome. Você vai ter uma pronúncia identificando o seu nome. Mas o seu significado é tão profundo que só você que sabe, porque você que teve a experiência. Por que também está escrito que somente os que passarem pelo grande dia da tribulação é que vão poder cantar o cântico do Cordeiro e o cântico de Moisés? Por que somente eles? É porque eles vão cantar um cântico de vitória. Porque eles passaram pelo grande dia de tribulação e se enfrentaram. E enfrentaram a besta, o diabo e tudo que existe neste mundo de mal. E eles vão poder cantar o cântico de Moisés e do Cordeiro. Porque é um cântico de vitória, porque eles foram à guerra e venceram. As pessoas que não vão participar desse cântico são aqueles que não passaram pelo grande dia de tribulação, que é o último dia. Aqui em João 17, versículo 26, diz o seguinte: Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o farei conhecer mais, para que o amor com que tens amado, que me tens amado, esteja neles, e eu neles esteja. Olha só, aqui não está se referindo ao nome, título, palavra que você chamou indivíduo tal. Não. Aqui está se referindo à personalidade de quem Deus é. Qual dos nomes que Deus tem, ou títulos? Amor. E eu lhes farei conhecer o teu nome, ou seja, o teu amor. E eu lhes fiz conhecer o teu amor. E lhes farei conhecer mais, para que o amor com que tens me amado esteja neles, e eu neles esteja. Viu? O amor, a palavra amor, é o nome de Deus também. Porque Deus é amor. O nome dele é amor. E quem ama, conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. É o que está escrito também. E aquele que odeia seu irmão, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vejam só como as coisas batem certinho. Estão unidos. Aquele que odeia seu próximo, seu irmão, o amor de Deus não está nele. Por quê? Porque Deus é amor. Uma pessoa que conhece Deus, ele ama. Porque Deus é amor. Deus é paz. E eu vou viver em paz. Deus é alegria. E eu vou viver alegre. Quando eu conhecer Deus, serei alegre. Quando eu conhecer Deus, eu vou amar. Todas as coisas vão acontecer comigo para o bem meu e para o bem dos outros. Quando eu conhecer Deus. E mais ainda eu amarei. Quando mais eu conhecer o seu próprio nome. Ou seja, não é um título. Yahoo, como dizem. Ou Jeová. É a sua personalidade. É o seu caráter. É a sua pessoa para comigo, quem ele é. E não o nome, objeto. Porque aí você estará idolatrando o nome de Deus ou de Jesus. Ou como você queira chamar de Yahweh, Yahushua. Aí em Deus há esses títulos, esses nomes, como se isso fosse o que a Bíblia esteja ensinando. E passa a ensinar coisas dessa natureza, induzindo o povo a acreditar assim, e o fanatismo começa a tomar conta. E essas pessoas, quando são chamadas de fanáticas, se acham estarem fazendo o que é correto e estão se achando que estão sendo perseguidas por isso, pensando que o que eles estão dizendo é a verdade. Mas não é. Tome cuidado, porque você está indo por um caminho completamente equivocado. Se você pensar que é o nome em si, o objeto, que é o que a Bíblia esteja ensinando. Você está completamente enganado. E espero que você tenha me entendido.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Que você chama de Yeshua ou Yahushua, como você queira chamar. É Ele quem estou falando, é dele que eu estou falando. É esse que salva. Não é o nome dele,